Olá, trader. Bem-vindo ao terceiro módulo do curso do Zero a Trader. Neste módulo, nós estaremos focados na análise fundamental. Já vimos a análise técnica, que é como analisar o gráfico para poder prever o movimento futuro do preço. Neste módulo, nós vamos implementar a análise fundamental, a nossa análise técnica, ok? Então, estes dois devem andar de mãos dadas. Então, por que usar a análise fundamental? Os fundamentos podem causar um movimento super rápido nos mercados em uma fração de segundos. Eles são capazes de gerar grandes quantidades de liquidez no mercado em um curto período de tempo por funcionários do governo simplesmente falando sobre o estado atual da economia e as mudanças futuras na economia, ok? Então, para vocês que focam-se na análise técnica, já sabem como funcionam as velas japonesas, vocês vão notar que há vezes em que tem velas japonesas menores, às vezes em que o mercado está muito lento ou em consolidação, ok? E o que normalmente tira o mercado da consolidação são as grandes notícias, ok? Estamos a falar da taxa de desemprego, aumento de taxas de juros, esse tipo de coisas, ok? Então, se a taxa de desemprego nos Estados Unidos estiver piorando, o dólar americano será fortemente afetado de forma negativa. Especificamente às 8h30, na primeira sexta-feira de cada mês, quando os lançamentos de notícias NFP, ok? NFP é um relatório que fala da taxa de desemprego, ok? Então, é um relatório muito importante. Além disso, se você tiver uma tendência exata para o par que está negociando, isso pode ser completamente alterado com base nas notícias que estão prestes a ser lançadas. Vamos lá supor que nós temos um par que está numa zona muito forte, vamos lá, ou seja, de suporte ou resistência. Normalmente quando as pessoas veem os preços numa zona de resistência, pensam logo em vender. Mas o que acontece? Esse tipo de notícias pode alterar o percurso, ok? Ou seja, o movimento do preço, ok? Então, ao invés do gráfico baixar, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a zona de resistência, porque a notícia deu-lhe um impulso para poder quebrar a zona da resistência. A imprevisibilidade rege o mercado ou domina o mercado quando os fundamentos são lançados, ok? Então, qual é a importância dos fundamentos? Então, os fundamentos ajudam você a entender por que o preço está se movimentando, ok? Ou por que está se movendo. Os dados técnicos são apenas padrões históricos de preços e que os gráficos estão dizendo a você. Então, quando nós analisamos, usamos análise técnica, nós só estamos a usar o histórico, ok? O que aconteceu com o preço no passado para poder prever o que vai acontecer no futuro, ok? Então, nós vamos implementar a análise fundamental, as nossas análises, para também poder prever o que vai acontecer no futuro, ok? Os fundamentos deixam pistas, assim como as técnicas, ok? Líderes vão aparecer na TV e dizer qual é o objetivo com a sua moeda, ok? Vamos supor, que eu sou um governador, vamos lá, nos Estados Unidos. Se eu apareço a falar na TV, eu vou aparecer com uma estimativa, ok? Do que eu pretendo ver no próximo mês como resultado, ok? Então, nós já teremos uma previsão daquilo que pode acontecer, ok? Mas isso também pode não acontecer. A ideia é, eu lanço uma estimativa, ok? Vamos supor, eu espero ver um aumento de 100 mil, ok? Então, se não atingir os 100 mil, isso pode afetar a minha moeda. E se ultrapassar esses 100 mil, também pode afetar a minha moeda de forma positiva, ok? Então, ele lhe dará uma perspectiva da moeda desse país nas próximas semanas, ok? Então, fundamentos e técnicas caminham lado a lado, ok? Então, eu disse no início que a análise técnica e a análise fundamental devem andar lado a lado. Então, o preço pode estar em uma zona de suporte ou de resistência, mas não pode ultrapassar essa área. O mercado está à espera de um anúncio específico para permitir a sua tramitação, ok? Normalmente isso acontece quando o mercado está em consolidação. O mercado, quando chega a uma zona forte de suporte ou resistência, vai entrar em consolidação. E o que vai tirar o preço dessa consolidação são as notícias, ok? Então, fundamentos e técnicas devem andar juntos. Se eles forem opostos um do outro,
tente ficar longe deles, ok? Vamos lá supor que nós temos o preço numa zona de... Estamos a operar tipo o Euro USD, ok? Então, estamos a operar o Euro USD, o preço está numa zona de suporte e sabemos que vem uma notícia em que diz que haverá tipo uma redução nas taxas de juros, tipo da zona europeia, ok? Isso pode afetar o euro. Então, se as notícias forem opostas àquilo que nós estamos a ver, tipo na análise técnica, fiquem fora tipo deste par, ok? Procurem um outro par para operar, ok? Os fundamentos são mais populares no mercado de ações, bancos e fundos de investimento, ok? Então, o mercado de ações é um mercado em que tem tido tipo mais notícias. E nós podemos tipo ver essas notícias em canais como Bloomberg, ok? Por acaso tem aqui aberto, ok? Tem aqui Bloomberg. Esse canal só vai aparecer tipo notícias que têm a ver com ações, moedas, ok? O que está a acontecer, tipo, em termos de economia, ok? De países, ok? Então, temos o Bloomberg, temos o CNBC, temos vários outros canais em que nós podemos ver esse tipo de notícias, ok? Mas, no nosso caso, nós não vamos precisar acompanhar, tipo, as notícias assim, tipo, vamos lá, tipo, estar a assistir, tipo, notícias. Já temos, tipo, um calendário econômico em que facilita encontrar todo esse tipo de informações, ok? Nós depois vamos falar desse calendário econômico, ok? O que iremos ensinar neste módulo. Então, a seguir nós vamos ver o produto interno bruto, ok? O PIB, vamos ver a inflação, vamos ver a política monetária, a folha de pagamento não agrícola, pares correlacionados e como usar o calendário econômico, ok? Então, próxima aula, vamos falar aí do PIB. Então, prestem muita atenção porque esses pontos todos são muito importantes, ok? Principalmente quando vocês estiverem a operar, vamos lá, qualquer par, ok? Qualquer par. É sempre importante sempre acompanhar as notícias que podem afetar o par em que nós estamos a negociar, ok?